Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres por aqui estar mais um dia reunido na presença de Deus, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Hoje nós tivemos uma escola abençoada por Deus, graças a Deus, e à noite aqui estamos mais uma vez reunidos, né? Eu quero ler com os irmãos, no carta de Paulo aos Romanos, nós acreditamos que seja Paulo que escreveu à igreja de Roma, no capítulo 8. Capítulo 8 e versículo 1. Quero agradecer a oportunidade e creio que nessa noite Deus falará conosco por meio da sua palavra, porque a tua palavra é que nos alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Estou certo de que as aflições do tempo presente não se pode comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. É um versículo bem pequenininho. Vamos falar todo mundo junto? Vamos? Vamos lá? 1, 2, 3. Estou certo de que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos, amém. Podeis assentar, sinta-se bem. Olha só o que Paulo escreve à igreja de Roma. Os irmãos provavelmente estavam passando por grandes dificuldades naquela época, e creio que não muito diferente dos nossos dias, mas Paulo vai escrever uma palavra de conforto para aqueles irmãos. Por mais que nós sofremos aqui, por mais que nós temos dificuldade aqui, há para nós uma promessa, há para nós uma âncora de esperança. Há para nós uma âncora de socorro, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa fé está baseada nele. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu lembrei-me da arca de Noé. Quando Deus mandou o dilúvio para aquele povo, e que só tinha 7 vidas dentro da arca, e que olhava só via água. Mas aquelas pessoas estavam baseadas a sua fé na promessa de um Deus vivo. Não havia terra, não havia condições aos olhos do humano de contornar a situação daquele momento. Mas Deus os levou em segurança e a palavra de Deus se cumpriu. Eles ancoraram em terra seca porque Deus assim o quis. Para a igreja do século 21, Deus há uma promessa para nós. A Bíblia diz que para nós há um lugar seguro, há um descanso eterno. João, escrevendo no Evangelho, ele diz assim lá no capítulo 14, eu vou vos preparar lugar, e para onde eu for, irei vós também. Então nós temos promessa, nós temos uma âncora para segurar, nós temos uma esperança em quem agarrar, ainda que não haja nos nossos olhos uma possível solução humana para aquilo que nós estamos achando que é difícil. Para Deus há oportunidade de transformação, para Deus há oportunidade de mudança, e para Deus há um projeto muito maior do que nós esperamos. Então eu estou dizendo nessa noite, é o que a palavra de Deus diz para nós. Estou certo que as aflições do tempo presente não pode comparar a glória em que a nós há de ser revelada. E a primeira pergunta eu pergunto é, que glória é essa que há de ser revelada? Porque a Bíblia diz que ela ainda não foi revelada. Ela há de ser revelada. A gente há de gozar dessas grandezas. Está certo que muito do que Paulo está dizendo aqui, nós nunca vamos ter conhecimento ainda aqui nessa terra do que há de ser revelado. Porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, e o que os ouvidos não ouviu, e que não desceu no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para os seus. Deus tem muitas coisas para nós, ainda a ser revelado. Então a palavra de Deus nos mostra com clareza e nos dá segurança. Então, irmãos, nós temos um porto seguro. Nós não estamos à deriva num mundo aonde a informação é que estão morrendo, estão indo. E na verdade muitos estão indo sem Cristo, mas muitos estão indo com Cristo. Muitos estão já deixando esse mundo,
e passando a gozar a vida eterna no paraíso eterno. Nós cremos assim, a minha fé está crendo nessa palavra. Esse é o fundamento da minha fé. É nessa promessa é que minha fé está alicerçada. Quando eu olho para João 14, e às vezes quando eu estou orando, eu lembro daquele versículo, eu quero, Senhor, eu desejo voltar para minha casa. Aleluia. Eu não tenho a minha casa aqui como a minha casa. A minha casa é a morada eterna. É para lá que eu quero ir. Eu não quero viver o mundo, eu quero viver aqui, mas pensando na minha casa eterna. Eu já tive muita oportunidade de viajar o Brasil, viajar muitos lugares. E às vezes nós chegávamos em cada lugar lindo, maravilhoso, que deslumbrava. Mas por pouco tempo que você fica lá, o desejo é querer voltar para a sua casa. A sua casa, de repente, só tem um colchão, um travesseiro e uma lamparina. Mas é para a sua casa que você quer voltar. Deseja nessa noite voltar para a sua casa, onde o paraíso a qual Deus tem reservado para nós, para o seu povo, aquele que Ele comprou com preço de sangue. As lutas são difíceis, as tribulações são tantas, mas na verdade Deus tem preparado descanso para o teu povo. Deus tem preparado socorro para a tua igreja. E a igreja vai falar, e a Bíblia Sagrada vai falar conosco a respeito disso. Uma das grandes glórias que Deus tem reservada para nós, quando nós começamos a observar a Bíblia Sagrada, ela está em Coríntios. Na primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 15 a seguir, Paulo vai falar um grande mistério que vai acontecer na vida do cristão. Naquele que padece de repente com dor, com sofrimento, vive uma vida difícil, uma vida que, guardando a fé, mas Paulo vai escrever lá à igreja de Romanos, não perca a esperança. Veja bem que no capítulo 15 da Bíblia Sagrada, olha o que Paulo vai escrever à igreja de Corinto. Ele fala assim, ele vai falar a respeito daqueles que hão de ressuscitar, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em desonra e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e será ressuscitado corpo espiritual. E se há corpo animal, há corpo espiritual. Assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. No versículo 49 a seguir, ele continua dizendo, ele fala assim, 19, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Olha que Paulo diz à igreja de Coríntios. Eis que vos digo o mistério. E esse foi revelado a nós. Olha o que Paulo diz. Na verdade, nem todos dormiremos. Aleluia. Quem espera não dormir? Aleluia. Quem espera não dormir? Sabe do que ele está dizendo? Que nem muitos de nós não vamos morrer. Porque é uma esperança de arrebatamento para aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, eis que digo o mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, e o soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porém, aleluia, convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Ah, irmão, quando eu olho essa palavra e leio essa palavra, meu coração fervilha, porque meu desejo, a alegria da minha alma é ter o meu corpo transformado, é não mais sofrer com as consequências do pecado e ter uma vida de adoração eterna ao meu Senhor, ao meu Deus. Aleluia. As lutas dessas vidas são difíceis, mas a promessa para a eternidade é gloriosa. Aleluia. Louvado seja o Senhor nessa noite. E Deus tem esperança para nós. Por mais difícil que lutamos aqui, por mais tempos que nós
tormentosas que passamos aqui, não devemos nos desanimar, não devemos nos desesperar como os ímpios fazem. Porque os ímpios se desesperam porque não há esperança. Eles acreditam que depois da morte não há mais esperança. Quando nós descermos à sepultura, nós seremos recebidos nas mansões celestiais do nosso Pai. Irmãos, eu creio nessa palavra, eu vivo por essa palavra, e é por isso que eu sou cristão. É por isso que eu sirvo ao meu Deus, é porque eu creio na ressurreição dos mortos, daqueles que creram em Cristo Jesus, daqueles que vivem uma vida servindo e adorando a Deus, aleluia, com todas as dificuldades, porque não tem perfeito, mas vive diante de Deus, buscando a perfeição através de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. E que nessa noite esta palavra possa ir no teu coração e confortar o seu coração da esperança e da glória que Deus tem para todos nós. Encontraremos lá muitas pessoas amadas e queridas que já partiram para a eternidade. Viveremos na eternidade com Ele para sempre. Aleluia. E um segundo momento, eu quero dizer também que depois de nós termos o corpo transformado, é uma questão até que discutimos hoje na escola dominical, nós não viveremos eternamente no céu por enquanto ainda, irmãos. A igreja voltará para a terra. Ah, meu irmão, de novo. Só que agora nós voltamos com um corpo glorificado. Não estamos sujeitos ao pecado. Não estamos sujeitos mais às dores, às angústias e às tristezas. Seremos semelhantes ao corpo do Cristo ressuscitado na cruz do Calvário. Lembra que ele apareceu aos seus discípulos, e ele apareceu quando os 12 estavam reunidos? Ele disse: Tomé, por que duvida? Toca aqui. Ele já havia ressuscitado. E a Bíblia diz que nós seremos a imagem do seu Filho. Se você hoje, de repente, não concorda, é triste com o seu corpo, é triste com a sua fisionomia, é triste por algum motivo dessa vida, eu quero te dizer, uma da glória que há de ser revelada é um corpo glorioso que Deus vai te dar. A Bíblia diz que Ele vai transformar este corpo corruptível em um corpo incorruptível, uma coisa que é mortal, algo que é imortal. Aleluia, que glória, que esperança. E quando eu digo que nós voltaremos e reinaremos com Cristo, João, o apóstolo amado de Jesus Cristo, no Apocalipse, escrevendo à igreja de Tiatira, lá no capítulo 25, no capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: o que tendes, retei-os, até que eu venha, ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, darei. Quem está com a Bíblia aberta? Abre para mim, fazendo um favor. Vamos ler a palavra de Deus. Abre comigo. Vamos ler. Apocalipse, capítulo 2, e versículo 25. 26. Eu quero que os irmãos leiam em voz alta. Irmãos, a Bíblia diz, e tem um versículo na Bíblia que diz que assim: vós sereis sacerdotes, príncipes, reis. Vocês serão príncipe. A Bíblia não mente quando ela diz isso. Você sabe por quê? Porque a igreja reinará com Cristo. Eu quero que você leia aí comigo. Olha, a parte final, eu vou ler e você me responde. O que a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 2, versículo 26. Ao que vencer, que guardar até o fim as minhas obras, o que eu farei? Lê para nós. Irmão, quem somos nós para ter autoridade sobre nações? Mas é uma promessa de Deus para aqueles que amam e fazem essa obra. Há promessas maravilhosas. E eu volto naquele versículo que eu acabei de ler hoje. As aflições do tempo presente não há de comparar com a glória em que, ainda além dessas, há de ser revelada para aqueles que esperam em Cristo Jesus. Dá glória a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que o momento é difícil, eu sei que nessa noite você tem parente, de repente lá na UTI, você tem parente sofrendo, mas eu quero te dizer nessa noite, glorifica a Deus, porque o que Deus tem preparado para nós, aleluia, as coisas deste mundo não há de comparar, porque é uma esperança eterna, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, há moradas eternas preparadas para nós. Eu estava ouvindo a pregação do irmão
Adriano no sábado, foi Adriano, né? Ontem, irmãos, e Deus me chamou uma atenção tão grande no versículo que ele leu assim, eu sou ruim para guardar o versículo, eu acho na Bíblia, mas eu tenho que pesquisar. Mas ele fala assim, ele diz assim, nem a espada, nem a fome, quem achar, pode ler para mim, nem a nudez, 8, né? 8, vamos ler aqui então, olha só. Estou aqui, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É uma pergunta. A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? Ou a espada? Ele vai responder. O próprio apóstolo que escreve vai responder. Sabe onde ele vai responder? Ele vai responder no 38. Olha o que ele diz. Pois estou certo que nem a morte... E aí o Espírito Santo me acendeu uma luz. Nem a vida. Eu te pergunto, a sua vida está fazendo separar? Olha o que Deus colocou no meu coração na hora que ele estava pregando ontem, pastor. A vida está te separando de Cristo? É preferível morrer. Se a vida te separa de Cristo, é preferível morrer. Porque Paulo está dizendo... Nem a morte me separa de Cristo e nem o viver me separa de Cristo. Se para viver eu tenho que separar de Cristo, eu quero morrer. Olha o que Deus falou no meu coração e como é bom ouvirmos a palavra de Deus. Qual o tempo que estamos vivendo? Parece que o viver hoje tem que se afastar de Deus. Ou não, pastor? Não dá uma impressão que parece que para viver hoje temos que afastar de Deus? Irmãos, Paulo já escreveu isso há muito tempos atrás. Nem a morte, nem a vida pode me separar desse grande amor de Deus. Então que ouvimos essas palavras e guardamos no nosso coração. Irmãos, não deixa que nada nos separa do amor de Deus. Confia nas promessas do Senhor. Deus nos chamou, Deus nos salvou. Você não está aqui porque você é bom e porque somos bons. Nós estamos aqui porque Deus pagou um preço de sangue por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, por mais que você ouve uma voz de acusação no seu ouvido, dizendo que você já era, que não há salvação para você, que não há... Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, a porta dos céus está aberta, e há salvação para aqueles que se arrependem. A promessa de vida eterna, a promessa de morada eterna, a promessa de transformação de corpo, a promessa de governos futuros. Continua firme na sua fé, na qual você foi alicerçada, porque Deus nesta noite fala conosco. Ele nos chamou para estas promessas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor nessa noite. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por seu grande amor e bondade por nós. Há esperança para os salvos não se desesperam. Não se desespera nessa noite, aleluia, confia no que Deus falou para você. Aleluia, você tem chamado, você tem esperança. Aleluia, aleluia, aleluia. Confia nele que ele é fiel e justo. A Bíblia diz que passa todas as coisas, mas a sua palavra e as suas promessas não hão de passar. Aleluia, de repente você está nessa situação hoje que não vê uma saída, mas eu quero te dizer, a saída que Deus dará, será a saída mais vitoriosa para a sua vida e confia nela. Mesmo que nesse momento há uma dor, mas confia no seu Deus e na promessa que Ele tem feito para você nessa noite. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.